Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Abacuque, aquele que tem a Bíblia, aquele que não tem, pode seguir pelo telão. Eu vou ler a versão da NVI, aquele que tem outra versão, não tem problema, pode também estar acompanhando. Abacuque 1, nós vamos ler de 2 até 4. Abacuque 1, de 2 a 4 diz assim: Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando eu gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que tu me fazes ver a injustiça, contemplar a violência que estão diante de mim? Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela graça. Pedimos também oração, Senhor, pela Thalita Meira, Pai, a qual está com problema de gravidez. Nós sabemos que Tu que és santo, és Deus, és Senhor e Mestre, há de ser sobre a vida da Thalita, há de orientar médicos, há de guiar, há de fazer, Senhor, verdadeiramente aquilo que Teu sangue veio para fazer, que é nos curar, nos dar discernimento, nos dá um caminhamento ponderado em Ti, na Tua palavra, ser também sobre a vida do pastor Wilson, que está se recuperando. Dê a ele graça. Nós repreendemos todo ataque, Senhor, de pulmão ou coisa parecida, quebrada no Teu nome e na Tua autoridade. Vamos continuar orando, Senhor, para que ele se recupere em breve já estará no nosso meio, nós temos certeza disso, Pai. E Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através do Teu Espírito. Nós clamamos, ó Espírito bendito de Deus, toma conta das nossas ações. Nós não queremos aqui falar coisas de homens, mas nós queremos aqui ser orientados pelo Teu Espírito. Nós queremos aqui ser dedicados ao Teu Espírito, Pai, servindo ao corpo, que o corpo possa sair daqui melhor do que entrou, e que nós possamos sair daqui discernidos naquilo que Tu tens, naquilo que Tu queres para a nossa vida. Glória Te damos, ó Pai, por tudo que Tu já tens feito, e sabemos que mais Tu farás, mediante a ordem do Teu Espírito, ó Pai. Queremos ser singelos, delicados, ó Pai, e humildes, acreditar verdadeiramente a Ti, toda honra, a Ti toda glória, e a Ti todo louvor seja dado, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. A gente vê aqui, é o livro de Abacuque. Na verdade é um livro pequeno, né? Abacuque tem 3 capítulos, e a gente olha e verifica que é um pouquinho diferente dos outros profetas. Se nós pegarmos os outros profetas, a gente vai ver Jeremias, a gente vai ver Isaías, eles proclamam normalmente alguma coisa que está acontecendo, e aqui Abacuque ele entra num processo que você percebe que nós fizemos esses 21 dias que nós fizemos passado. A gente falou muito sobre oração, e a oração nada mais é do que você dialogar com Deus. A oração nada mais é do que conversar com Ele. Abacuque começa uma conversa, ele começa a ver uma situação, ele começa a sentir uma necessidade do povo, e ele começa a ficar indignado com aquilo que está acontecendo. Ele olha, vê aquilo diante dele, e fala: mas Senhor, por que tanta desgraça diante de mim? E às vezes você está aqui hoje, e pode também questionar: Senhor, mas eu sou crente no Senhor, ou eu sou um ministro do Senhor, ou eu sou alguém que acompanha a Tua palavra. Por que acontece isso? Por que acontece um problema de relacionamento na minha casa? Por que acontece um problema de doença? Por que, Senhor, as pessoas questionam aquilo que está acontecendo, e muitas pessoas chegam e dizem: Elcio, mas por que será que aquela pessoa aconteceu aquela enchente? E olha lá, tantas pessoas pobres, olha o que está acontecendo. Aconteceu aquela casa que desmoronou, olha o que está acontecendo. E as pessoas às vezes ficam indignadas com aquilo que está acontecendo, e é hoje tempo da gente refletir sobre isso, não é? Eu acho que essa reflexão vai nos levar, eu dei o título, né, a essa administração de Mentores de Esperança. Diga para o teu vizinho da direita e da esquerda: você é um mentor de esperança. Mentores de esperança, amém? O mentor é aquele que ensina, o mentor é aquele que acompanha, o mentor é aquele que mostra, o mentor é aquele. Então, nós podemos sair daqui um pouquinho diferente do que nós entramos. Se nós começarmos a perguntar, como Abacuque está perguntando, nós vamos ter as mesmas indagações, os mesmos dilemas e os mesmos problemas que ele estava tendo. Não é diferente. É como se a gente hoje estivesse questionando: Senhor, por que a chikungunya?
por que H1N1? Por que Aedes aegypti? Senhor, por que a dengue? Senhor, por que agora esse vírus? Por que, Senhor? Por que tudo isso? O coronavírus, as coisas que vêm, mas Senhor, por quê? Por que isso acontece? E ele não é diferente. Então, ele está aqui profetizando, está aqui perguntando, falando em alguma coisa. E por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele está numa situação em que ele já sabia, alguns profetas já tinham anunciado, de que Israel seria invadido pelo povo babilônico. Israel seria dominado pelo povo babilônico. Ele está questionando o Senhor, esse povo, por que tanta violência? Eu estou vendo isso chegar aqui às nossas portas. E no decorrer desses 3 capítulos, nós vamos sentir que alguma coisa ele vai dizer. Em 612 a.C., a Babilônia, esse povo babilônico, já havia consumido o povo assírio, que é perto, e já tinha acontecido isso lá em Nínive. Apesar de todas aquelas ações de Jonas, depois nós vamos falar sobre isso, mas a gente já tinha acontecido. E agora iria fatalmente acontecer em 586 a.C., que Israel seria dominado. E ele olha e diz, mas Senhor, o que pode acontecer? Então, diante disso, diante das nossas queixas, diante das doenças, diante das indagações, de tudo que acontece, a gente gostaria de falar um pouquinho como que nós podemos nos tornar mentores de esperança, apesar da desgraça, apesar do infortúnio, apesar do desemprego, apesar das coisas que acontecem, como se tornar um mentor da esperança. E aqui não é diferente. Abacuque fica preocupado, mas imediatamente, o Senhor já responde para ele. Logo no primeiro capítulo, quando ele pergunta, já no versículo 5, ele já vai começar a responder. E ele olha e diz, a resposta do Senhor para ele, né? E cuidado, porque quando a gente pergunta alguma coisa para o Senhor e está conversando como um ser soberano, cuidado que muitas vezes ele responde aquilo que a gente não quer, amém? E muitas vezes a gente, quando seja feita a sua vontade, e a vontade dele vai ser feita, e muitas vezes a vontade dele, às vezes na maioria das vezes, é muito diferente da nossa vontade, porque ele é soberano, ele conhece o hoje, o ontem e o amanhã. A gente vê o hoje muito mal, achando que conhece alguma coisa do passado, que usou experiência para interpretar o futuro, mas erra novamente não interpretando o futuro e caindo no presente. Mas o Senhor Deus olha e diz, o Abacuque, é como se ele estivesse dizendo, eu estou trazendo, no versículo 5 ele diz assim, eu estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha com toda a extensão de terra para apoderar-se das moradias e das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, é uma nação temível, que cria a sua própria justiça, promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, eles vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar todos que vêm prontos para a violência. Olha que loucura, ele pergunta, mas Senhor, por que tanta violência? O Senhor responde para ele, eles estão prontos para te dominar. E a gente olha e fala, mas Senhor, como que isso pode acontecer? Como eu ser um cavaleiro, como ser um mentor da esperança diante disso? Ponto número 1, como ser um mentor da esperança. Primeiro, dialogue com aquele que realmente pode resolver a sua ira ou sua indignação. Ore com perseverança e sinceridade. Mas não esqueça, a resposta pode não ser a que você espera. Então, ok? Primeiro ponto, estou indignado, estou com um problema, pode ser qualquer um, nível pessoal, profissional, espiritual, e vou falar com o meu Deus, que é soberano. Começo a conversar com ele, fico tranquilinho, ele vai responder, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode daqui 1 ano, 2 anos, ele vai responder. Ele começou a responder, fica atento, porque alguma coisa boa vem. E você tem que ficar firme, porque nem sempre é o que você quer, nem sempre é o que você acha, e na maioria das vezes a gente quer fazer o oposto, como foi com o amigo dele, o Jonas. Pouquinho antes, vocês vão ver Jonas é a mesma coisa. O Senhor fala claramente para ele ir abençoar o povo de Nínive. Acontece que Jonas já tinha dentro do coração dele um certo preconceito com o povo de Nínive, porque o povo de Nínive, os assírios, eles invadiam constantemente Israel.
e dominavam Israel. Então o Senhor manda ele ir para Nínive, para ir lá proclamar a bênção do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus teocrático, que queria governar todas as coisas, mandar em todas as coisas, e o povo não quis, né? Nessa época, ele vai lá, olha, vai lá, Jonas. E Jonas vai ao contrário. 120 quilômetros, ou ele manda à direita, ele vai à esquerda. Se ele mandasse à direita, ele vai totalmente contra. Abacuque olha a mesma condição, vê que as coisas vão acontecer, mas começa a dialogar. Então, não na direção oposta, mas vai de encontro à palavra, vai de encontro àquilo que o Senhor quer, vai de encontro a verificar o que tem isso para que eu possa ser, no futuro, um mentor da esperança. Hoje, ele é um mentor da indignação, é um mentor da desgraça, é um mentor da dúvida, mas ele pode passar de um estágio para outro, que tendo essa habilidade de olhar para a situação e falar, se eu fui ao meu Deus, que eu julgo ser o soberano, todo-poderoso, agora eu fico quietinho esperando que alguma coisa venha. E vem. E Deus fala, esse povo é violento mesmo, cuidado. Esse povo tem os cavalos velozes, esse povo vai te dominar e não tem dúvida sobre isso. Ok, ele continua firme, mas ele continua ali esperando para ver o que vai acontecer. Aí você me pergunta, mas Elcio, como que nós vamos chegar até isso? Acontece isso no nosso dia a dia? Eu digo para vocês, é muito mais comum do que a gente imagina. Então eu vou contar para vocês uma historinha que talvez tenha dado vazão a essa palavra há umas 4 ou 5 semanas atrás. Foi exatamente no dia em que faltou energia aqui, não é? Que a gente correu muito, e confesso a vocês que a gente que cuida da parte administrativa, financeira da igreja, fica muito estressado quando alguma coisa acontece, mesmo não dependendo de você, que é uma coisa externa, mas você fica muito estressado. E eu me lembro que eu corri o culto todo, de manhã, à tarde, fiquei a tarde toda, as pessoas vieram aí, até a CPFL vir para o culto da tarde, e telefonando, e vendo, e agindo. E quando nós saímos daqui, nem deu para assistir praticamente o culto, eu estava saindo, e nós estávamos saindo, tivemos que fazer um outro assunto, cuidar de uma pessoal da família, mais problemas aconteceram, e eu me lembro quando eu estava indo, a minha esposa falou mas você podia ter feito assim e tal, e eu me lembro que eu dei uma pelada com ela violenta. Eu explodi, sabe quando você explode e não sabe por quê? Você fala assim, mas Senhor, eu oro todo dia, peço tanta mansidão, tanto domínio próprio, e agora eu saí do salto, rodei a baiana, que diz o outro, por que isso, né? Fiquei com aquilo indignado, comecei a orar, a pensar pelo Senhor, e ela tal, toda assim, naquele dia, né, imediatamente, ela ia fazer uma viagem, foi fazer a viagem, para que os nossos netinhos moram em São Paulo, ia ficar lá uns 3, 4 dias com ele, e ela foi, eu fiquei sozinho, e orei. Quando ela foi, eu sempre achava que ela era a culpada, porque não entendeu a situação e ainda colocou mais carga, né? Mas a hora que eu fui orar ao Senhor, o Senhor muito claro disse assim para mim, meu filho, fica bonzinho, liga para ela, porque você está errado. Não é? Ela te falou alguma coisa que é lógica, e você, porque você estava com um nível de estresse totalmente fora do normal, você deu uma resposta que não devia. E quando ela saiu, eu disse, eu não vou ligar, eu não quero ligar. Abacuque também não queria, eu não quero ligar, mas Senhor, eu não quero ligar. Puxa, gente que é homem, né? Homem é um bicho pior que mulher, posso falar porque nós somos homens, né? Então, homem pode falar de homem. É um bicho pior que mulher, é orgulhoso, né? Como que agora eu vou falar que eu estava errado, que puxa, eu não devia ter feito? Não, e fiquei. Bom, eu orei bastante, sábado a gente ora um pouco a mais do que ora nos outros dias. Deus deu graça, telefonei para ela depois no final, ligamos o WhatsApp, fizemos as pazes, ela viu que eu estava arrependido, pedi perdão, nós namoramos um pouquinho pelo WhatsApp, aí depois esperei ela chegar para namorar direito, né? Porque também ninguém é de ferro. Aí a gente verifica o seguinte, que verdadeiramente a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer abrir mão, a gente não quer dar o braço a torcer, e Abacuque aqui, ele queria que fosse feito exatamente do jeito dele, mas ele orou, e Deus começou a falar. Então esse primeiro ponto, repita após mim, a oração sincera, ou o diálogo com Deus, é o caminho em busca da solução para a nossa indignação ou dúvida, amém?
É o primeiro passo. Eu quero ser um mentor da esperança, então eu vou tocando nessa área. Segundo ponto, fique firme no posto de sentinela. Tome a posição correta e a resposta virá no tempo kairós de Deus. Fique firme no posto de sentinela. Tome a posição correta. Você não está conversando com Deus? Você não perguntou? Ele vai te responder. A resposta virá no tempo kairós de Deus. E a gente olha aqui, Deus continua falando. Ele vem mais uma vez, Abacuque, ainda no capítulo 1, e ele diz assim no 13, Senhor, mas os teus olhos, porque o Senhor fala que vai acontecer, ele fala que está triste, que vai acontecer, que tem coisa violenta, o Senhor fala, e eles são violentos mesmo, isso vai acontecer exatamente assim. E no 13 ele diz assim, os teus olhos, Senhor, são tão puros, os seus olhos estão tão puros que não suportam ver o mal, tu não podes tolerar a maldade. Então por que, Senhor, tu toleras os perversos? Por que tu ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Quantas vezes você já perguntou isso? Eu já perguntei isso. Por que o ímpio prospera? Né? Quantas vezes, por que aquele sujeito fez isso e prospera? Prospera segundo a nossa visão. Não prospera segundo a visão de Deus e não prospera segundo os propósitos de Deus. As coisas vão acontecer e com certeza isso tudo vai ser acertado, as contas no momento certo e da forma certa. Mas o Senhor fica firme. Então por que ele diz que fique firme no posto de sentinela? Tome a posição correta e a resposta virá. Então o Senhor respondeu, capítulo 2. Então ele mesmo já checa no capítulo 2, ele mesmo cai em si e diz assim, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei a posição sobre a muralha, eu aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que respostas eu terei da minha queixa. Viu? Olhou, ficou indignado, o Senhor responde para ele, mas ele diz, mesmo assim eu vou ficar firme. Alguma coisa vai vir, e eu vou ficar firme. Ele fica firme ali no posto de sentinela, é o segundo ponto do que nós estamos falando. Por que ele fica firme? Porque ele sabia, Isaías 55, diz assim, 55 de 8 e 9 diz assim, pois o Senhor falando, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então cuidado, quando você estiver firme na torre de vigia, saiba que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos são rasos. A gente vê o que está na nossa circunstância, a gente vê o que está no nosso horizonte, mas o Senhor conhece o presente, o passado e conhece o futuro. E entende e sabe qual é a melhor posição, qual é o melhor caminho, qual é a melhor maneira, e às vezes a gente fica firme nisso e não entende. Senhor, essa palavra saiu da minha boca, assim como Jonas não entendia qual era o propósito. Jonas ficou firme naquela ocasião em que ele olhava e falava, mas não é possível, ele estava com tanta raiva, que o Senhor pede para ele voltar, dá um jeito dele voltar, que a maioria conhece a história de Jonas. Ele vai, engolido por um peixe, volta para o local de origem, vai lá, profetiza com muita tristeza, com muita angústia, com muita raiva, o povo se arrepende, ele fica com muita raiva porque o povo se arrependeu, o Senhor disse que não ia destruir mais o povo, ele fica com muita raiva porque o Senhor se arrependeu, ele diz, Senhor, eu sabia que tu ia se arrepender, ele fica com raiva do Senhor ter salvo em torno de 120 mil pessoas, que faziam parte daquela cidade. Mas como pode? Eu pego alguém que é meu soberano, ele tem um caminho, ele tem uma linha, ele tem uma direção, e eu faço ao contrário do que quando ele fala para mim do que eu vou fazer, eu também quero fazer ao contrário e continuo ficando com raiva, continuo ficando agoniado. Por quê? Porque o Senhor não quer isso para a sua vida e não quer isso para a minha vida, amém? Então ponto número 2, repita após mim, eu devo ficar firme no meu posto de sentinela, postado sobre a torre de vigia, com os ouvidos atentos, pois a seu tempo o Senhor falará. O seu tempo é o tempo dele, não é o seu tempo nem o meu tempo, amém? Então fui lá, dialoguei, fiquei firme, né? Ponto número 3, nós devemos escrever
e fixar no nosso coração de forma clara a visão que Deus tem para cada área da nossa vida. Nós devemos escrever e fixar no nosso coração de forma clara a visão que Deus tem para cada área da nossa vida. Aí ele vem, já no capítulo 2, versículo 2, diz assim: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que você leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e ela não falhará, ainda que demore, espere. Amém? Diga para o teu vizinho: espere. Que quando o Senhor fala, vai acontecer, espere. Amém? Ainda que ela possa demorar, segundo a nossa ótica, segundo o nosso jeito, ele está dizendo: espere. Qualquer causa que você tenha, você colocou diante de Deus, espere a resposta, ela virá. E ele diz aqui muito claro, né? Mas Senhor, como que eu posso, como que eu vou fazer, como que eu posso ter essa percepção? Então nós temos que estar o quê? Com o coração aberto, nós temos que estar preparado para revestir a indignação, a ira, em propósito, em esperança, amém? Preparado, porque isso pode acontecer de uma hora ou de outra. Nós temos que influenciar as pessoas de uma forma positiva. Livros, né, principalmente americanos, indicam que a gente vai ter, durante a nossa vida, pessoas normais. A pessoa não precisa ser um comunicador, não precisa ser uma pessoa de televisão, não precisa ser uma pessoa de rádio, não precisa ser uma pessoa que prega, uma pessoa normal. Ele vai ter a oportunidade de influenciar durante a sua vida, né, na vida média de cada cidadão, que nos Estados Unidos é um pouquinho maior do que aqui, mas em torno disso, muito próximo daqui, em torno de 10 mil pessoas. Então nós vamos ter a oportunidade durante a nossa vida de influenciar positivamente ou negativamente. Eu posso ser um mentor da esperança ou um mentor da desgraça para 10 mil pessoas. Nós vamos ter essa oportunidade. E aqui Jonas ia ter uma tremenda oportunidade, porque ele ficou firme, ele orou, ele contextualizou, ele devolveu a situação para o Senhor, mas mesmo assim ele continuava firme na torre de vigia, ele continuava firme nos propósitos que ele tinha. Ele sabia que naquele momento podia não ser o melhor momento, mas que alguma coisa vai acontecer, né? Diferente de Jonas, que Jonas simplesmente ficou triste, Jonas simplesmente abandonou todo mundo, fica deprimido, vai para baixo de um zimbro, sobe uma moreira em cima dele, seca, ele fica triste por causa do sol, ele fica triste por causa da lagarta. Ele era um inconformado, um indignado eternamente, amém? Nós não podemos ser isso, nós temos que ser mentores da esperança, amém? Pessoas que falam e que promulgam a vida das pessoas de uma forma diferente, de uma forma em que as pessoas vão ter um resultado diferente. Por quê? Porque entendem verdadeiramente qual é o propósito que Deus tem. E eu me lembro, nessa passagem, de um amigo meu, um grande amigo meu, né? Nós fomos amigos aí durante quase 30 anos, 27 anos, e ele, né, trabalhou muito tempo comigo, e um belo dia, ele entra branco, ele era branco, ele tinha o olho, inclusive, azul, mas ele entra mais branco do que o comum, e me diz que foi diagnosticado um tumor na cabeça dele. Era externo, faz o externo, do externo vira interno. O fato é que lutou 2 anos, 1 ano, 2 anos, finalmente, já estava muito debilitado, e a gente fazia de tudo, dava livro, fazia, ia lá, passava da casa dele, e um belo dia, eu passando da casa dele, que eu passava antes de trabalhar, o enfermeiro vinha, tirava ele do local, a gente andava um pouquinho, caminhava ou ficava sentado, falava um pouquinho da palavra, um pouquinho das coisas de Deus. Ele disse, eu disse para ele tinha muita preocupação com um dos filhos dele, e eu dizia para ele: fique tranquilo, o Senhor toma conta disso. Hoje se comprova isso, que esse filho dele está muito bem, numa grande empresa em São Paulo. E ele falava, um belo dia, ele disse assim para mim, eu falava para ele sobre a morte, né? Graças a Deus, nós vamos nos ver na glória, porque ele aceitou Jesus nesse período de dificuldade, mas aceitou, foi justamente nesse período de dificuldade. E um belo dia eu disse assim para ele:
olha, porque você fique tranquilo, as coisas vão acontecer dessa forma, né? Falei sobre Jesus, falei sobre a ressurreição, falei sobre a glória do Senhor, falei sobre a cidade celestial, e a gente vai falando, vai se empolgando, e ele disse assim para mim: ô Elcio, eu vou te dizer qual é a grande diferença. Esse momento está sendo um momento difícil, mas eu vejo que você me falou já muito sobre isso, mas eu não me apercebi e não me preparei, não treinei para esse momento. E eu vejo que você tem algumas respostas e algumas coisas em que você treinou, ele quis dizer, você se preparou para esse momento, porque é o momento que todos nós vamos passar. O fato é que ele se foi, mas ficou essa mensagem de que é importante você estar preparado para tudo na vida. Às vezes a gente fica achando que as coisas não vão acontecer, e o Senhor aqui falava: Abacuque, vai acontecer. E às vezes, eu estava lendo esses dias, eu li já faz um tempo, e me lembrei de uma passagem do livro do Amir Klink. Amir Klink é aquele navegador brasileiro, que ele chegou um dia e colocou no coração dele, e você percebe que é um cara assim bastante inteligente, mas colocou no coração dele que queria fazer a travessia do Atlântico, e ia fazer num barco, sozinho, um barquinho. Imagina o cara fazer travessia, em alguns lugares tem ondas de 3 metros, de 4 metros, de 2 metros. Ele disse que a maior dificuldade era ele entender e querer colocar as coisas de uma forma para minimizar o que poderia acontecer. Ele faz a reunião com um cientista, umas pessoas que mexem com navegação, e ele disse, e uma das posições mais importantes que ele tomou é que ele tinha certeza de que o barco ia virar. Ele tinha certeza que o barco ia virar. Gente, o bote é pequeno, vai virar. Eu tenho que ter um antídoto para o barco voltar novamente à posição natural. Foi aí que o sujeito fez um estabilizador totalmente diferente, único no mundo todo, e o barco virava, mas era como um João Bobo, sabe? Ele virava, ao mesmo tempo ele desvirava. Ele virava, ao mesmo tempo desvirava. Sua vida e a minha vida é mais ou menos assim, meu amigo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Quem falou isso foi Jesus. Se Jesus falou que você vai ter aflição, você está achando que você nunca vai ter aflição, ou eu nunca vou ter aflição? É mentira. É mentira do tinhoso. Ele mente isso para você, que para você ser feliz, você não vai ter problemas nunca. Não é verdade. A vida são lampejos de felicidade, que você tem pequenas felicidades, mas você não é feliz dioturnamente, em todas as situações, em todos os momentos. Então nós temos que nos preparar, amém? Prepara para o baque. Foi o que o Senhor disse para Abacuque: prepara para o baque. Você quer que esse povo não invada, não te domine, mas eles são violentos, eles vão te invadir, você vai ser dominado, Abacuque. E ele conta, né? É interessante que às vezes a gente pensa: puxa, mas por que será? Por que isso aconteceu? Por que está acontecendo? O Senhor vem, no capítulo 2, ele dá uma breve soluçãozinha e diz: Abacuque, você sabe por que tudo está acontecendo? E começa, ele diz: ai daqueles, no 2:6, ele diz assim: todos esses povos que um dia rirão dele, com canções e com zombaria dirão: ai daqueles que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. O 9: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. O 2:12: ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e estabelece ela como um crime. O 14: mas a terra se encherá de conhecimento e da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, assim será. Do 18: de que vale? Por quê? Porque o povo estava fazendo de tudo. O povo estava se corrompendo, o povo estava fazendo imagem de idolatria, o povo estava fazendo de tudo, tudo aquilo que Deus não queria que fizesse, ele faz. Então eu estou te dando algumas razões. Ele diz: viu, Abacuque, eu estou te dando, no 2:18, de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daqueles que diz a madeira: desperta, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro ou de prata, mas não respira. O Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Amém? O Senhor vem e indaga. Falei: ô Abacuque, olha o que está acontecendo aqui. As coisas estão se deteriorando por isso. Tudo aquilo que não podia já está acontecendo. Não dá para eu retirar a minha mão disso.
Não dá para agora, nesse momento, sair para outro caminho, porque esse caminho não fui eu quem fiz. Então, eu, sinceramente, eu fico com muita pena quando eu vejo as pessoas acontecerem. Quando eu vejo as enchentes acontecerem, eu falo, puxa, que pecado. Mas quando eu vejo o sujeito chegar no tubo e ter 1 tonelada de lixo, eu digo, puxa, que pecado que podia ser evitado. Quando você vê alguém que está desmoronando a casa, você diz, que pecado. Puxa, mas que pecado se essa casa foi feita num lugar onde a gravidade, Deus não revoga as leis da natureza. Se você pular do 20º andar, com peso aproximadamente de 80 quilos, você vai cair lá embaixo, vai esborrachar, porque você vai estar pesando lá embaixo de 800 a 900 quilos. Deus não vai te flutuar, fazer você flutuar, porque Ele não revoga a lei da gravidade. É coisa inexorável, você vai acontecer. Por quê? Porque o povo cavou. Então, se eu sou um mercador da esperança, eu tenho que o quê? Eu sou um mentor da esperança, eu tenho que dizer, tem jeito, amém? Os caminhos do Senhor são puros. O Senhor está dizendo, a glória do Senhor é própria, tem um caminho de mudança, tem um caminho diferente, tem um caminho melhor, para que a gente possa verdadeiramente trilhar, amém? E aí eu vou o quê? Ensinando que tem jeito, tem jeito, tem jeito. Me achego ao Senhor, oro com o Senhor, faço o meu diálogo com o Senhor, fico firme na torre de vigia, porque o Senhor vai falar, mas eu devo escrever muito fixo no meu coração, claro, a visão que Deus tem para cada um em cada área da sua vida, amém? No seu casamento, no seu trabalho, na tua vida com o seu filho, na tua vida secular, de trabalho de um modo geral, no teu ministério. É muito interessante, quando você faz sua parte, Deus fará a dele, amém? Não tem saída. Então, quando ele entende tudo isso, ele começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, ele começa a orar, já no capítulo 3, a oração do profeta Abacuque, ele faz uma confissão, depois se vocês leem, né? Nós não vamos ler tudo, mas depois vocês leem, você vai ver que ele vai falar da soberania de Deus, ele vai falar do que Deus fez, ele vai falar que Deus controla todos os astros, as estrelas, ele vai falar coisa maravilhosa. Aí você lê a oração de Abacuque, porque ele, de indignado, ele passa a ser um cara que está orando para ver como as coisas acontecem. Então, reforçando o ponto 3, diga após mim, devo escrever a visão que Deus tem e que me dá nas tábuas do meu coração, para ser um agente, para ser um mentor de esperança e de mudança no meio em que vivo. Só assim, a mentoria da esperança será presente na vida de outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Então a nossa missão é forte, como pai, como professor, como aluno, como amigo, né? É muito importante a gente ter essa visão, né? Essa visão de futuro, essa visão de saber quais são os caminhamentos e quais são as diferenças, né? Ponto número 4, já estamos terminando. A visão de esperança aguarda um tempo determinado, ela não falhará, ainda que demore, espere, pois o justo viverá pela sua fidelidade ou pela fé, amém? Ainda no 2,4 ele escreve e diz assim, ele escreve assim, o ímpio, ainda que, né, demore, lembra? Espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido de seus desejos, não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, amém? Se saiu a palavra da boca do Senhor, ainda em Isaías, nós vamos ver o que acontece quando sai a palavra. Voltando em Isaías 55, no 10 diz assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para elas sem regarem a terra, e fazerem a brotar e florescer, assim também, para que ela produza semente para o semeador e pão ao que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei, amém? Então a palavra do Senhor não volta vazia. Se você perseguir, se nós perseguirmos, ficarmos firmes na palavra, com certeza nós estaremos fazendo coisas tremendas, não é?
Mas às vezes a gente não quer, às vezes a gente pensa de uma forma e a gente imagina de uma forma, o Senhor fala de outra, a gente age de outra. Vai contrário, vai fazer aquilo que Jonas fez, vai fazer fora da linha da palavra. Por quê? Porque nós não podemos tornar o que precisamos ser permanecendo o que nós éramos. Amém? Diga, eu não posso tornar o que eu deveria ser permanecendo do jeito que eu sou. Amém? Se eu ficar do jeitinho que eu sou um homem, uma mulher, vocês, um homem ou uma mulher falhos, aí você fica, o Abacuque ficaria fixo naquilo que ele estava pensando, fixo naquilo que ele estava pensando, fixo naquilo que ele estava pensando, e não se tornaria um mentor de esperança, porque ele já estava com raiva, ele já estava nervoso, ele já estava pensando naquilo que provavelmente poderia acontecer com a desgraça que ia acontecer com o povo. E é muito interessante, né, essa mentoria da esperança, porque a gente muda. Eu me lembro que antes de eu aceitar Jesus, eu tinha muito medo e muita dificuldade em ir em velório. Eu ia no velório, eu ficava 1 dia, 2 dias sem comer, e eu ficava sem dormir, né? E nessa semana que passou agora, uma tia minha faleceu, né? Uma senhorinha, já estava com 85 anos, muito debilitada, já estava com mal de Parkinson, pesando próximo de 40 quilos, e quando o filho dela me ligou, que é meu primo, né, uma cidadezinha próxima aqui de Ribeirão Preto, ele me ligou, eu disse para ele, meu caro, fica firme, a gente manda muita mensagem, muita coisa, fica firme, né? E ele disse, eu estou muito, não, Deus vai te dar graça, vamos curtir o luto, tal, me falou a hora, tal, e quando eu fui tomar banho para ir para lá, já era um pouco próximo, depois da hora do almoço, o Senhor me colocou no coração, né, olha, se der oportunidade, uma coisa que o pastor Wilson me ensinou, né, sempre quando vai em algum lugar, uma festinha, um velório, qualquer coisa, você sempre leva alguma coisa para poder, se alguém tiver uma palavra, precisar de uma palavra, você poder entregar essa palavra, né? É aquilo que eu estou dizendo, a palavra que as pessoas colocam, que Deus coloca no seu coração, se você é um mentor da esperança, vai trazer esperança para as pessoas. E aí quando eu cheguei lá, eles são de família tradicional, católica, tal e tudo mais, já tinha uma senhora, diácono, falando sobre a ressurreição, sobre as coisas de Jesus, tal e tudo mais. E ele me chamou do lado e disse assim, você quer falar alguma coisa? E eu disse assim para ele, eu posso, né? Ele falou assim, eu acho que devia. Eu falei, só que eu vou falar muito diferente, porque eu vou falar do tempo que ela foi viva, né? E eu comecei tomando banho, lembrando, né, das coisas que ela fazia, ela fazia umas colchas, sabe, toda de retalho, ela fazia um pudim maravilhoso, eu adorava pudim, eu ia passar as férias lá, ela fazia uma comida muito boa, ela tratava muito bem do meu avô, que morou com eles muitos anos, tal. Eu sei que eu entrei falando, eu não falei sobre morte, eu falei sobre vida, amém? Por quê? Como mercador de esperança, eles tinham feito tudo o que podiam fazer para a vida dela. Com certeza, por tudo que ela foi, ela fez, ela pediu oração e tudo mais, ela vai estar na glória. E agora, cada coisinha daquela que você falava, né? Eu vi que o olhinho deles brilhavam, sabe? Eles ficavam pensando em tudo aquilo que ela fez, porque ela fez o seu papel, estava sofrendo demais, né? E é isso que a gente faz, essa palavra que hoje dá condição de você ser um mentor da esperança na vida de uma pessoa, pode ser na morte, pode ser na doença, pode ser na alegria, pode ser na tristeza, pode ser um dia bom, pode ser um dia ruim, mas que a gente possa ser esse agente, né? Possa ser esse mentor, possa ir para diante e mudar a forma com que a gente olha as coisas. E quando você se coloca diante de Deus, quando você pondera nas coisas de Deus, quando você fica firme nas coisas de Deus, dialoga com Deus, fica firme no posto da sentinela, escreve no coração a visão, mas se você sabe que a visão não falhará, você fica firme e diz, que eu acho tremendo, né? Ele procurou ser um agente de mudança, né? Ele procurou mudar as coisas que estavam à frente dele, ele procurou ver as coisas de forma diferente, e ele diz assim no 3,17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, diga, ainda assim,
Eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o soberano, o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Aquele que não tem condição de alcançar os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Aquele que não tem condição andar em lugares altos, mas o Senhor tem condição de pisar em lugares altos. Aquele que não tem condição de entender o que está acontecendo, se achegue ao Senhor, amém? Seja jovem, adulto, velho, porque Ele tem essa condição de nos dar o discernimento, de descortinar, de abrir toda a janela para que a gente possa ver do fundo, no fundo, aquilo que quer que vai acontecer. Salmos 84, 5 e 6, eu gosto muito que ele diz assim: feliz é o homem cujo Deus é o Senhor, o qual, passando pelo vale árido, Ele faz dele um manancial. Repetindo, feliz o homem cujo Deus é o Senhor, o qual, passando pelo vale árido, Ele faz dele um manancial. Gente, nós vamos passar por vales áridos, amém? Não tem conversa. Lembra do barquinho, ele primeiro precisou chegar à conclusão de que ele iria virar, para achar um estabilizador, para que quando virasse, ele voltasse novamente para a posição normal. O estabilizador das nossas almas chama Jesus Cristo de Nazaré, amém? Estabilizador da nossa vida, orientador da nossa vida, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós já temos esse orientador, nós temos esse capital tremendo, essa vantagem competitiva. Você que é jovem, que trabalha, ou que ainda está estudando, eu vejo que é uma vantagem competitiva, que às vezes as pessoas não usam, mas o Senhor quer que essa vantagem competitiva faça parte da sua vida, no teu trabalho, no seu dia a dia, na relação com a sua família, na relação com qualquer pessoa, porque o Senhor muda as circunstâncias, assim como Ele mudou o olhar de Abacuque. Abacuque estava olhando de uma forma, de repente ele começa a ter um olhar diferente, ele olha para as coisas e diz: ainda que, mesmo que não floresça, mesmo que o emprego não venha, mesmo que aconteça os problemas, mesmo que o coronavírus exista, mesmo que eu estou com medo, mesmo que aconteça tudo isso, mas eu tenho que ter, mesmo que não haja a ovelha no curral, ainda assim eu exultarei no Deus que me alegra, no Deus da minha salvação. O soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como servo, Ele faz andar nos lugares altos, amém? Então, que nós tenhamos esse discernimento, de saber que a nossa missão é ser mentores da esperança, amém? As pessoas não estão com esperança, as pessoas olham as coisas e dizem: a desgraça vem por aí, e não entende que muitas vezes não tem nada a ver com ele. Eu já tive pessoas que a gente vai aconselhar, aqui as coisas econômicas da igreja, normalmente os pastores passam para que a gente está aconselhando, que ficava muito preocupado, por exemplo, uma época em que o dólar tinha dado assim uma grande oscilação, ou as ações. Aí você pergunta para a pessoa: não, eu estou entendendo, mas por que você está tão preocupado? Você tem alguma coisa em dólar? Não. Você tem alguma coisa em ações? Não. Eu falei: isso para chegar em você vai demorar muito, meu caro, amém? Cuidado, porque isso até chegar em você demora demais, muito demora. Quer dizer, o que nós temos que fazer? Encarar de forma, olhar para as coisas de uma forma diferente, A gente tem que saber que eu não mude, que nós não mude suas circunstâncias para melhorar, mude-se para melhorar as suas circunstâncias, amém? Não mude, cada um de nós, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu devo mudar a minha circunstância, eu devo mudar a minha vida para melhorar as circunstâncias. Gente, nós temos a oportunidade, a igreja tem a oportunidade de mudar esse país, amém? De mudar esse país. Vocês não pensem que a igreja é pouca coisa, não. A igreja é responsável por muitas mudanças. Eu ainda estava ouvindo ontem, acho que foi ontem ou anteontem, uma palavra do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Você pode concordar ou não concordar, mas a tua obrigação é a minha obrigação, porque diz isso na palavra de Deus, que nós devemos orar pelas nossas autoridades, é uma autoridade constituída, amém? E ele diz o seguinte: olha, eu não tenho dúvida que o grande ponto de inflexão
foram os evangélicos que me adotaram, os evangélicos que me colocaram no lugar onde eu estou. Isso é claro. Você vai olhar na estratégia hoje que existe em países, em outros partidos de esquerda, eles querem alguém para pegar esse veio evangélico, mas nós temos que continuar orando, não é esse nem outro, mas orando, para que as coisas clareiam, para que as coisas aconteçam, porque nós podemos ser mentores da esperança para um país diferente, um país que vai passar do estágio A para o estágio B, amém? A indignação não leva a nada, a indignação não leva a grandes circunstâncias, mas com certeza a oração, com certeza a firmeza de postura em relação à sentinela. A sentinela fica, lembra da sentinela, quando você vê aquela troca de guarda, aquelas coisas, quem já teve a oportunidade de ir para a Inglaterra, eles ficam durinhos assim, né? Mas a sentinela fica ali, ele tem um propósito, ele nem pisca, ele fica ali, e você como sentinela tem que estar assim, olha, eu sei dos princípios do Senhor, eu sei as causas do Senhor, eu vou ficar firme, porque eu tenho uma visão, e o Senhor vai me dar essa visão ao teu tempo, meu caro. Pode ser o que for, da forma que for, da maneira que for, o Senhor quer fazer na sua vida, quer ser um agente transformador na sua vida, de mudança mesmo, mas não se preocupe, se você, depende do fertilizante que você joga. Muita gente sabe disso e joga para depois, sabe disso e joga para depois, sabe disso e joga para depois. Uma frase importante que eu trago na minha vida: enquanto a procrastinação e a indignação é o fertilizante que faz as dificuldades crescerem, a oração perseverante é o fertilizante que faz as soluções aparecerem, amém? Fique firme, não adianta você jogar o fertilizante da indignação e da procrastinação. Não, eu não vou orar hoje, eu não vou colocar diante de Deus hoje, eu não vou ouvir hoje, eu não vou fazer hoje. Cada vez que a gente joga para frente, as dificuldades aumentam de forma exponencial. Enquanto, se eu entendo, sei qual é o propósito, sei qual é a direção, com certeza, assim como é Abacuque, ele faz os meus pés, como os do servo, faz-me andar sobre lugares altos. Glória a Deus, porque esse mesmo Deus que faz todas as coisas, ele quer dizer para você, ele quer dizer para mim, a visão não falhará, ainda que demore, fique firme, pois o justo viverá pela fé. Que Deus dê graça, em nome de Jesus. Palmas ao Senhor, Ele quer fazer na tua vida, amém?